dia, riqueza de minha vida. Bom dia, amiga. Bom dia, amiga. Bom dia, gente. Que foi que você já tava dando uma risadinha? Perdi. Não, de você, eu dou risada de você, com você. Não é de você, é com você. Seu jeitinho. Linda da minha vida. Gente, hoje é um dia tão maravilhoso, tão especial. Eu tô muito feliz de fazer esse programa. Eu tô feliz de fazer sempre, todos. Sempre. Ah, bom. Mas hoje é um tema que me ganha, amiga. É, eu acho que muita gente, porque eu acho que o legal é que a gente vai trazer esse tema de um jeito que é justamente pra todo mundo. Pra gente Exato. entender que fé não tem tantas regras assim. O importante é cada um se sentir bem, frequentar o lugar que se sente bem, enfim, o que fizer sentido, desde que a gente respeite todo mundo, né? Perfeito, amiga. E também vamos falar de quem não tem fé. Porque muita gente está nos assistindo e pensando, nossa, eu queria tanto sentir isso. E eu tenho um amigo que ele fala que seria tão mais fácil a minha vida se eu tivesse fé. Tem e que ele fala que não é uma opção, né? Que não é uma escolha. E aí a gente vai descobrir, porque a gente traz uma psicóloga maravilhosa para falar sobre isso. E a gente tem vários depoimentos. Gente, a gente tem tanta coisa no programa hoje. Vocês não têm noção. É incrível, tem muita coisa mesmo. Aliás, vamos assistir aqui um videozinho pra gente introduzir o nosso assunto? Perfeito. Pode rodar. Natal. Essa é uma data que acaba nos aproximando da fé. Mas o que é fé? Para os religiosos, a fé é sentida, mas difícil de ser explicada. E para quem não acredita em nada, hein? É sobre a fé, em suas diferentes visões, que vamos falar hoje no Manhã com você. Acredite, estamos no ar! Delícia, né, amiga? Ai, gente, eu amo falar sobre esse assunto. Vai ser um programaço. Thaísa Então, também ó, gosta. vamos fazer o seguinte, já convida todo mundo pra assistir a gente. Já manda a sua pergunta no Chegou, WhatsApp, eu ia amiga. falar. Então depois eu falo. Dá o WhatsApp da galera que eu vou lá Vou buscar dar o WhatsApp, vai mandando a sua dúvida no 11 99253 3116. Sua dúvida, seu comentário. Bem-vinda. Bem-vinda! Pode vir por Essa aqui. aqui é a minha amiga Paola. Tudo bom? Prazer. Bem-vinda, André. Pode Conversa sentar mais aqui. gostosa de amiga. Não é? Não é Exatamente isso. A nossa ideia é essa. Você tá aqui na nossa casa, um bate-papo de amigas. Eu tô adorando. Obrigada. Vamos apresentar. Vermond. Vermont. Vermont. Psicóloga. Psicanalista. Psicanalista? Ah, tá Isso. psicóloga, psicanalista. E você trabalha com fé faz tempo? Como é que é? Na verdade, eu sou uma vivência de fé, né? Minha vida é marcada por muitas situações de fé. E sempre no consultório, em palestra, em tudo que a gente faz, a questão fé, ela sempre aparece. E às vezes aparece de forma, inclusive, muito confusa, né? As pessoas se confundem sobre o que seja fé e o que seja religião. E eu acho que aí é interessante a gente... Exato. Começa por aí, então, Andréia. Qual a diferença de fé e religiosidade? Fé é uma perspectiva muito mais ampla. Fé é acreditar naquilo que você não vê. Então, por exemplo, se você tem fé que você vai se dar bem, se você tem fé que você vai prosperar, você tem fé. Então, quando alguém diz eu não tenho fé, eu gosto de ampliar um pouco esse discurso. Porque nós aprendemos que ter fé é ter fé em algo, ou ter fé em alguém, ou ter fé em uma religião. Então, a gente precisa aprender a diferenciar, primeiro, o que é ter fé. Por que é importante? Porque a fé muda toda a nossa perspectiva de vida. Inclusive pesquisas, eu sou doutora em neurociências, pesquisas comprovam o quanto até a remissão de doenças e de sintomas são muito mais intensos em quem tem fé. Então, eu acho que hoje nós podemos prestar um serviço aqui. É muito difícil alguém não ter fé. O que alguém pode não ter é religião. Sim, que é bem Crença diferente. em algo específico, mas fé é muito difícil dizer alguém que não tem. E acaba trazendo, né? O conjunto traz esse gostinho de alguma coisa de fé, de alguma Natal, coisa. se a gente olhasse por essa perspectiva, o Natal é para todos. Porque o Natal é a fé de que a gente vai estar junto, é a fé na família, é a fé na solidariedade, quando eu abençoo a vida de alguém, é a fé que um novo ano está às portas, é a fé que eu vou construir uma história diferente. Então, o Natal é para todo mundo. Natal é o advento de alguém de uma religião específica, mas ele é o advento de todos nós. Natal é nascer, e nascer é para todo mundo. Ai, que lindo! Gosto disso. O que a gente fez? A gente hoje quer ouvir justamente diferentes líderes de diferentes tradições espirituais, tradições religiosas, cada um com suas crenças, respondendo a uma máxima, a uma pergunta, que é: o que é fé para você? Então, justamente para a gente entender que não importa qual é a religião que você se encaixa, que você acredita que te faz bem, mas no fim, será que tá tudo meio ligado? Vamos ver o depoimento de cada um e a gente já comenta.
Fé é acreditar naquilo que os nossos olhos ainda não são capazes de ver, aquilo que o coração sequer imaginou, nas realidades que ainda virão. É acreditar firmemente naquilo que Deus ainda tem à nossa vida. Quem tem fé também tem um coração cheio de esperança, transborda, a ponto de fazer, mesmo diante de todos os tropeços, as dificuldades da vida, ficar firme na esperança do novo, naquilo que ainda está por vir. Quem tem fé nunca desiste, está sempre pronto para aquilo que Deus ainda tem a te oferecer. Padre Patrick, um beijo pro senhor, eu amo, ele é muito divertido, faz um trabalho lindo nas redes sociais, né? Ele evangeliza com alegria. Eu falo que também é isso, né? São várias formas de a gente levar a espiritualidade e a fé para as pessoas. Mas o que você acha, então, Andréia? Essa questão da fé está ligada à espiritualidade ou você acha que não? Não mesmo, necessariamente? Não mesmo. Olha, gente. O que está ligado à fé e a espiritualidade são extremamente amplas. Os troncos religiosos, aí nós estamos falando de crença. Aí é muito específico. Quando você fala, por exemplo, eu tenho uma fé que se encaixa em várias possibilidades. E tá tudo bem. Fé e espiritualidade é o oceano. Crença é o aquário. Por isso, muitas vezes as religiões mais afastam do que juntam. É verdade? Porque ela vai criando clusters. Ela vai criando aquários. E aí, se não houver Não me possibilidade... encaixo, né, em nenhuma delas. Mas aí o grande problema é quando a pessoa se encaixa, que nem a Thaís é católica, por exemplo. Faz super bem pra ela. É isso. Ela Me encontrei. ama. Só É que isso. ela não é aquela Não pessoa julgo. que aponta o dedo e julga. Jamais. Ela super respeita e a gente troca muito. Então, assim, o problema é quando a pessoa acha que o dela que é o certo e não respeita a religiosidade ou a espiritualidade alheia. Isso é muito sério, né? Traz até conflitos, guerras, tudo isso, né, gente? Exatamente, ué. A gente assiste aí na história da humanidade milhares de conflitos por questões religiosas. Veja bem, em nome de Deus, olha que ironia. É um absurdo, Olha que né? ironia, né? E você sabe que existe a melhor religião do mundo? Tem uma. O amor. Ai, desculpa, não é? A melhor religião do mundo é aquela que te faz uma pessoa melhor. Ai, que linda. É, mas é verdade, tem um... Se pra você é uma, se ela te faz uma pessoa melhor, essa é a melhor. Qual que é a minha implicância, entre aspas? É quando as pessoas vão para esse lugar e se tornam pessoas piores. Mais preconceituosas, mais segmentadoras, mais cheia de coisa, mais chata, mais azeda, mais crítica. Que fica aquela E tem pessoa muito preconceito. que é fechada. Tem muita gente que, por conta da religião, fala, eu tô salvo, você que se dane, não é mesmo? Gente, é cada coisa A que a gente religião, escuta. ela só serve se ela te faz uma pessoa melhor. Exatamente. Se você começa a caminhar ali e você se tornou uma pessoa pior, ela não serve pra nada. E se te faz bem frequentar, ótimo, mas é aquilo, as pessoas que são, né, eu sou cristã, sigo Cristo, os ensinamentos. Jesus não tinha uma religião, né? Até onde a gente sabe, ele pregava, que nem a Thaísa falou, o amor. Total. Então, se você sente isso dentro de uma igreja, tudo bem, mas não dá pra dizer que é o certo. Eu gosto muito de uma metáfora do hinduísmo que fala que vários cegos estavam ao lado de um elefante. E esse elefante era uma metáfora do que seria Deus. E aí um pegava na tromba e ele pedia, defina Deus. Ele definia como a tromba. O outro estava na barriga. Como é Deus? E o outro definia. Pontos o outro de estava vista. lá no rabo. O rabo é fininho, pequenininho. Não, Deus é assim. Olha lá, que Sabe, linda. uma coisa que eu gosto muito, que uma vez eu conversei com uma amiga, que pra mim já explica muito. Como é que você pode julgar uma religião alheia? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, muçulmano. Você acha que se você tivesse nascido lá, no Oriente Médio, você não seria muçulmano, gente? Exato. Você seria que a gente ainda, aqui no Brasil, apesar de ser um país majoritariamente Cristão. católico, né, e depois cristão, enfim, a gente nasce num ambiente que influencia a gente. E a gente aqui tem um pouquinho mais de liberdade, mas tem países que se você nascer, você ia ser muçulmano. Então como é que você pode julgar, né? Não dá pra você julgar. Eu acho que Deus deve dar boas risadas disso tudo. Eu também acho. Porque eu acho Preocupado com muita isso. pretensão você querer limitar Deus à sua crença. Exato. Ou Nós falar somos que... intérpretes dessa Como se a gente conhecesse tudo, soubesse tudo, né? Nós somos Falou tudo. intérpretes dessa possibilidade. E aí eu achar que eu sou a representante oficial do divino, ou que a religião específica é a representante oficial do divino, é muita Falta pretensão. um pouquinho de humildade, E talvez. é por isso que a gente vai ver mais um depoimento de um líder religioso pra gente conseguir aqui debater e conversar mais sobre isso. Pode rodar. A fé, em hebraico, emuná, não é uma fé na teoria,
é a fé vivenciada. Não é à toa que quando o profeta Habacuc recebeu a seguinte pergunta: qual é a principal de todas as virtudes que um ser humano pode trazer para a sua personalidade em vida? Ele respondeu: Tzadik be'emunato ichye. O justo vivenciará a sua fé. A fé vivenciada, quando as coisas saem do roteiro e você não entende o porquê aquilo está acontecendo, você continuar com a confiança absoluta de que essa é a vontade do Eterno e que esse cenário é o melhor cenário para você poder continuar desempenhando a sua missão. A fé é o fio invisível que conecta o seu coração ao infinito. É você ter a coragem de seguir adiante, mesmo sem entender o porquê naquele momento. A fé é a base de todo o judaísmo e ela só entra em vigor quando está escuro, quando você não entende. Igual o rei Davi, ele escreve nos Salmos: Ve'emunatcha baleilot. A fé começa quando a noite entra. Ou seja, você agora, nesse exato momento, está vivendo algo que você não está entendendo o porquê? Tenha a convicção e a certeza de que é esse cenário que vai extrair de dentro da sua verdadeira essência os dons ocultos que estavam adormecidos e que somente esse cenário e essas circunstâncias vão te levar a exercer a sua verdadeira missão. A fé não muda a vontade do Eterno, mas a fé muda a nossa visão em relação a tudo que acontece nas nossas vidas. Sorria com alegria e vivencie a sua fé com muita sabedoria. Gostei. Eu gostei que ele rimou. Rimou as duas últimas frases. Também Um gostei. beijo pro Rabino, ele é maravilhoso. Beijo, maravilhoso. A Lília, minha amiga, que é judia também, falou que conhece ele é o máximo. O que você achou do que ele falou? Eu gostei. É uma perspectiva mais ampla, né? De entender que a fé é aquilo que ilumina um momento de escuridão, que te dá entendimento sobre muitas situações que você vive e que você não entende. E tem situações que realmente você só vai entender pela via da fé. E se não for pela fé, fica muito, muito difícil. Acabei de perder minha irmã 2 meses atrás, numa situação absolutamente muito inédita e muito sem sentido. E se não for pela via da fé, não dá para... A gente não se conforma, né? A fé não traz entende, né? A fé, ela traz entendimento. Ela te leva para uma outra dimensão que não é a dimensão da razão. Que foi muito do que ele disse. E algumas situações, para a gente não se fragmentar, a gente precisa dessa leitura. André, você falou que você é psicanalista, né? Isso. Você atende muitas pessoas, então Sim. ainda... Nesses seus atendimentos, você consegue perceber isso que você falou, das pessoas que têm fé conseguirem lidar melhor com momentos de depressão, de ansiedade? Com certeza. É por isso que eu estou te dizendo, né? A fé te leva para ela te dá uma leitura do que não é racional. Em alguns momentos da sua vida, a razão por si só não explica. A gente não dá para entender. Uma mãe que tem um filho no hospital com uma doença grave, uma pessoa que perde alguém muito importante, uma crise na sua existência, uma quebra financeira. Pela razão, você não consegue. E aí você tem uma chance grande de fragmentar emocionalmente, mentalmente. Então, a fé, ela te dá essa possibilidade de ir além para uma outra dimensão onde as coisas são melhores explicadas. Tem uma pesquisa de um neurocientista americano, eu esqueci o nome dele aqui agora, mas depois posso mandar para vocês, que é muito interessante. Ele era ateu e a esposa católica. E ela ia para a missa todo domingo, quando ela voltava muito melhor, muito diferente. E ele observou isso por alguns meses. E um dia ele pediu para ela, eu posso colocar alguns eletrodos de neuroimagem antes de você ir para a missa, só para eu ver o que acontece? E tal a surpresa dele, quando ela volta da missa, o resultado dos exames dela. Ela tinha muito maior fluxo sanguíneo durante a missa, o que te dá muito mais oxigenação no cérebro, muito mais lucidez, muito mais serotonina, dopamina. Isso também acontece quando você está rezando, meditando, em todas né? as possibilidades de culto, você tem uma ampliação de consciência fisiologicamente comprovada. Tanto que ele se converteu, hoje ele é católico. Porque ele ficou tão impressionado com isso. Então, nós estamos falando que a ciência comprova que a fé provoca mudanças fisiológicas. E por que isso acontece? O nosso cérebro não separa fantasia de realidade. Perfeito, eu sempre falo isso. Então, quando você está lá, por exemplo, num óculos 3D no shopping, você sente que você está numa montanha-russa, você faz os movimentos, você grita, você sente medo. É uma imagem, mas o seu cérebro não sabe diferenciar. O mesmo acontece com a fé.
Quando eu acredito, o meu cérebro começa a trabalhar a favor disso. Andréia, a gente vai falar muito ainda. A gente vai ter mais líderes religiosos dando depoimentos aqui pra gente debater com a Andréia. Inclusive, a Andréia tem também um relato Quero saber. de um milagre na vida dela que a gente vai querer falar. Depois do intervalo, 2 minutos, bem rapidinho, a gente já vem. Não saia daí. Eu amo esse louvor, gente. Infinito amor de Deus. Estamos de volta nesse programa abençoado. Estamos falando sobre fé. Estamos com a psicanalista Andréia Vermont. Vermont. Agora em representação a Aline Vermont, nossa produtora maravilhosa que a gente ama. Que ela fala assim. Ninguém tá entendendo nada agora. Eu não sei se eu sei falar desse jeito. Mas, gente, olha, a gente tem um programa muito gostoso. Se você perdeu, você pode assistir no Rede TV Go, tanto pelo site quanto loja de aplicativo. Você baixa lá e assiste em qualquer lugar, a qualquer momento. Exatamente. Agora vamos dar continuidade ao nosso assunto. Vamos! Pro nosso tempo não acabar, porque temos ainda o quê, Thaís? vários depoimentos de líderes religiosos. Então a gente vai fazer assim, ó, um rapidinho. A gente Tá. mostra o depoimento, comenta com a Andréia. Mostra o depoimento, comenta com a Andréia. Bom dia, meu nome é Janaína de Xangô, eu sou zeladora do Templo de Luz Valguita de Nagô. Nosso terreiro, nossa casa, é uma casa de Umbanda Molocô que possui raiz afro-ameríndia, raiz pagã, raiz ancestral. Para nossa doutrina, para a doutrina da nossa casa, a fé é a crença inabalável no invisível, na espiritualidade, em uma força superior que é formada pelos nossos orixás, pelas entidades, pelos guardiões, que são todos aqueles nos quais confiamos o nosso dia a dia, confiamos a nossa existência. A fé é essa força superior que está presente em tudo, em todos os momentos, que nos acalanta, nos acolhe, nos protege, nos encaminha. Para o meu povo, a fé é o pilar da nossa existência. Maravilhoso. Tudo que a Andréia falou no comecinho do nosso programa, Andréia. Exatamente. Percebe que, de acordo com cada religião, só muda o nome? Exato. Então, quando ela fala de orixás e de guardiões, então, em cada religião, essas perspectivas aparecem com nomes diferentes. Exato. Anjo, Exato. espírito de luz. são a mesma santos, coisa. santos. São possibilidades. Gente, que programa maravilhoso. Não saia daí que a gente tem um recadinho rapidinho, a gente já volta. Vamos pro próximo, então? Vamos, Próximo vamos. depoimento. Pode rodar. O que é a fé? Para mim, para minha religião, eu que sou da Catedral Anglicana de São Paulo, é viver aquilo que o Tiago, o apóstolo, falou. Me mostra a sua fé sem obras e eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Então, o que essa catedral faz? 7 creches, 1.600 crianças em situação de vulnerabilidade que nós, com 5 refeições por dia, atendemos enquanto seus pais trabalham. Essa é a fé da nossa comunidade. E para você que está em casa, nos assistindo e ouvindo essas mensagens, o que seria a fé? É você mostrar como é que uma família caminha no caminho que é direito, como foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo na Sagrada Escritura. Comece a praticar a sua fé em casa. Pratique a sua fé no seu ambiente de trabalho, tratando a todos com dignidade, com respeito, com carinho. Isso é fé, é acreditar naquilo que Jesus falou. Faça para o outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. Tem uma coisa para falar rapidinho antes da Andréia comentar. Ele me trouxe uma mensagem das pessoas, da hipocrisia do ser humano, né? Exato. Porque tem tanta gente que fala que tem fé, mas trata as pessoas de uma maneira horrível, tem uma maldade no coração tremenda, é uma pessoa invejosa, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que julga, uma pessoa que mente, que fala mal nas costas, Gente, eu fico em choque, eu fico pensando em Deus, o quanto Deus olha e fala: filha, filho, é sério isso? Na minha espiritualidade, é sério que você confia em mim, você crê em mim, você tá falando isso. Eu acho que todas as vezes que a gente pensa em falar mal de alguém, que a gente vai criticar alguém, a gente tem que ter a mensagem que Deus, Ele tudo vê, Ele tudo sente, Ele está onipresente, onisciente e onipotente, em todos os lugares, todos os sentidos. Tô até arrepiada de falar isso. Maravilhosa, perfeita. Porque eu arrepio até da cabeça. É porque a hipocrisia é o falso moralismo, entendeu? Tantas pessoas se dizem religiosas, se dizem cristãs, se dizem crentes disso e daquilo, mas não conseguem fazer o bem ao próximo. Não desejam o bem, desejam o mal pelas costas. Então Pra isso mim, é isso muito... é falta de fé. Religião De vem caráter. do latim É, de caráter. religare. Ah lá. Religare Foi o que você ao falou. divino e ao humano.
Perfeito. É isso Ela mesmo. não pode ser desligare. Se eu começo a frequentar um culto e eu começo a me afastar da minha irmã de dentro da minha casa, ou André, do olha meu isso. colega de trabalho, Tô arrepiada. tá tudo errado. A religião, ela tem uma dimensão que é muito parecida com a da cruz, do horizontal e do vertical. A religião só funciona se ela me liga ao divino e ao humano. Se ela tem só uma dimensão, ela é Já pela tá errado. metade. E parece que as pessoas não entenderam ainda que quando elas desejam um mal de outra, elas desejam mal para elas mesmas. E amiga, é o elas que ela mesmas. falou. Nossa, eu amei. Você tá aqui, ó, é a cruz. Então, é você com Deus. Só que não tem como você com Deus. Você precisa do seu irmão. Só que se você não tem essa caridade, o amor, como é que você tá na sua E espiritualidade? Jesus não ensinou a não julgar, a amar ao próximo como a ti mesmo? E aí, então, quem segue não faz isso, então não faz sentido, gente. Então, Que a foi o que eu- hipocrisia, que nem você falou perfeitamente, pra mim É porque ele trouxe é o pior isso, de né, tudo. o padre anglicano. Nossa, gente, ó, E se deixar, vamos a ter que gente ir, vai porque ficar senão o 3 nosso horas. diretor vai falar, e aí, vamos lá? Vamos pro próximo depoimento, gente. Eu tenho fé em Buda, Dharma e Sangha. Buda na capacidade humana do despertar, da expansão da consciência, da percepção que somos um só com toda a vida da Terra. Dharma, a lei verdadeira, aquilo que rege a vida e a morte, a transformação, a construção, a manutenção. E Sangha, as pessoas que se unem em fé, fazendo as práticas Buda, praticando o que Buda praticava, praticando o caminho da verdade, o caminho das palavras amorosas, o caminho da doação, do compartilhar, o caminho da ação que se beneficia a si e aos outros. Tenho fé no ser humano que se identifica não só com outros seres humanos, mas com todas as espécies de vida que tornam possível a nossa vida. E a gente usa essa fé e a gente se transforma num elemento de fé quando a gente vive plenamente cada instante e oferece cada instante desta vida para o bem de todos os seres. Quando saímos do eu individual, pessoal, fechado, para o grande eu, no qual todos nós somos essa vida. E por isso cuidamos com dignidade e respeito. A gente tá Meu voltando, eu só Deus. preciso parar aqui pra comentar que eu tô rindo muito, que a Thaísa... Ai, eu quero falar sobre isso. Ai, não sei o que lá. Eu toda adoro hora quero. budismo, acho a monja Koen maravilhosa. A Andréa falou que foi freira, Fui freira franciscana. franciscana. E Thaísa é totalmente franciscana. gente, muito. Aí ela falou, eu queria ser freira. Imagina a Thaísa freira. Gente, a minha filha- Ia ser igual aquele filme do Mudança de Hábito. Ah, certeza, ia causar no convento. A minha filha chama Clara Maria, porque Clara é franciscana, São Francisco, meu filho que tá no céu, Francesco. Eu sou muito apaixonada. E a monja falou sobre sermos todas as espécies, né? Sermos um só. Todos os e pra seres gente vivos. amar todas as... Gente, São Francisco de Assis já dizia isso. Por isso que eu falo, é cada um na sua religiosidade, espiritualidade, mas uma coisa liga a outra. Andréia, fala sobre isso, de estar tudo conectado. E é isso, e a fé, ela precisa nos melhorar a esse ponto, né? De estar tudo conectado, e São Francisco fazia isso muito bem, ele chamava a morte de irmã morte. Irmã morte. É. E aí a Koen também, já estive com ela em vários eventos, palestras, enfim, uma querida. E o budismo, ele nos dá essa leitura, né? Porque ele amplia ainda um pouco mais a discussão de fé. Então, você falou muito bem, a dimensão Deus, o outro e eu. E o budismo ainda amplia isso mais. Ele vai dizer a dimensão de humanidade como um todo. O que eu faço aqui vai ressoar em várias perspectivas, em diversas pessoas. É aquilo que eu falo muitas vezes em entrevista. Quem vence quando eu venço? Perfeito. Uau. Perfeito, gente. A gente tem que ser, um tem que puxar o outro. E a Thaís, a gente fala isso. Somos duas mulheres aqui apresentando o programa juntas, né? A gente não tem essa competitividade, a gente tem uma amizade. Porque Graças quando a uma Deus. pessoa sobe, a gente tem que entender que a gente tem que ficar feliz de verdade, porque os outros também sobem. Isso Desejar vale o mal pra pro outro é uma tudo, burrice. né? A natureza, ela é obra de Deus. Não dá para pensar em alguém que destrói a natureza, Não em dá. judia de animais, de cães. Então, a fé, ela precisa te tornar uma pessoa melhor em todas as perspectivas. Todas as esferas. Um ser humano biopsicossocial melhor. Ai, a gente tem que Ai, ver mais um gente. depoimento, senão a gente não vai conseguir Arrasou, mostrar tudo, mas Andréia. tá maravilhoso. Vamos ver o próximo. Viver é uma grande aventura, cercada de muitos desafios, mas de muitas alegrias também. A vida é impermanente
O mundo é cada vez mais inseguro, muitas vezes violento. E uma das coisas que a gente precisa para fazer essa travessia, para fazer a nossa jornada, é sem dúvida alguma a nossa fé. E eu não estou falando aqui de fé religiosa, eu estou falando de fé enquanto sentimento, enquanto crença de que sempre haverá um novo dia, uma nova possibilidade, sempre haverá uma nova chance da gente se reinventar e que nada é para sempre. A fé nos dá esse sentimento de segurança nesse mundo que nos atravessa com tantas inseguranças. E é através dela que a gente passa a acreditar mais na gente mesmo, nos nossos potenciais e que há, sim, beleza no mundo, há beleza no ser humano e que através da nossa fé a gente pode reescrever os nossos caminhos. Um ser humano que vive sem fé, ele é um ser humano árido, desértico. A fé enche o nosso coração de tantos sentimentos, tantos afetos bons. E quando a gente convive com a fé no nosso dia a dia, a gente passa a ser mais otimista, mais positivo. Eu não estou falando dessa fé cega, eu não estou falando também de uma fé sem razão. Nossa fé precisa seguir com a razão do lado, porque assim a gente consegue moldar o nosso destino e viver o nosso propósito da melhor maneira possível, acreditando que sempre há o melhor para acontecer na nossa vida. Mantovani maravilhoso, nosso parceiro aqui, já veio no programa, tem um conhecimento incrível. E é isso, né? Ele é eu falo que eu sou espiritualista também, porque... É isso mesmo, amiga. Você não me define, eu sou. E eu acho que é isso. É porque ele trouxe uma dimensão de conexão, né? De todas as perspectivas estarem conectadas em busca de um único propósito, que quem não tem isso é uma pessoa árida. E trabalhando a aridez da ideia de seco, de infértil, de não, dali não pode nascer nada, essa ideia, a quem não tem fé, nem a própria perspectiva de vida não consegue fertilizar ali nessa existência. Então ele ampliou ainda mais aquele discurso que nós trouxemos no início. Fé é acreditar, inclusive, em si mesmo. A gente vai continuar com esse assunto maravilhoso, incrível, falando de fé. A gente tem um recado bem rapidinho. Não sai daí. Fala do seu milagre, porque senão não vai dar tempo e eu preciso que as pessoas de casa se conectem com tudo que você já viveu. E a Acabaram gente também. os depoimentos? Ah, se tiver, a gente Se vai, tiver, não não vai vai pular. ter. Mentira. Acabaram. Mas Obrigada, acabaram. director. Vai. Fala. Primeiro falar um pouco, né, a minha história de vida. Como eu te disse, fui freira, e me formei em filosofia, fiz doutorado em neurociência, psicanálise. Então, isso tudo me dava sempre uma perspectiva de muita racionalidade. Por mais que não pareça, o filósofo ele é extremamente racional, não à toa. Total, muito inteligente. Estuda lógica aristotélica. Meu melhor amigo é filósofo, mas a gente Exatamente. tem debates saudáveis maravilhosos. Neurocientista mais ainda, então eu tinha uma dimensão de racionalidade sempre muito grande. E a minha filha, com 5 anos, ela teve uma pneumonia, ela adoeceu e essa pneumonia agravou, ela precisou ir para UTI porque ela teve um derrame pleural. Infelizmente, o pulmão se rompeu e todo o líquido infeccioso se espalhou pelo corpo inteiro e ela teve uma septicemia. Ela se internou com 20 e poucos quilos, dias depois ela estava com 12 quilos, pesando com 5 anos de idade. Então, foi gravíssimo. E aí, durante a UTI, durante 45 dias, ela passou por 3 cirurgias. Por que é importante falar o meu percurso? Porque ali dentro da UTI, como mãe, como filósofo, como neurocientista e como psicanalista, era nesse lugar que eu estava. Então, eu discutia com os médicos de igual para igual, eu queria saber os diagnósticos, eu ficava o dia inteiro no computador estudando, lendo exames, discutindo possibilidades. E a evolução dela foi muito ruim. Tudo que podia acontecer de evolução ruim durante a pneumonia dela evoluiu muito ruim. Aí é o teste da fé mesmo, né? E é aí que a fé entra, porque ela te tira da dimensão da razão. Por isso que eu falei. João Paulo II escreve uma encíclica, Fides et Ratio, que ele diz: a fé e a razão são 2 asas que nos levam para o céu. É muito importante conhecer, é muito importante saber, mas é muito importante crer, senão você fica numa asa só. E ali dentro daquela UTI, essas 2 coisas me sustentaram muito. Houveram momentos, por exemplo, que a minha filha teve que fazer passar um dreno no pulmão e ela não podia passar por anestesia, ela não tinha padrão respiratório. Ai, André,
Se ela passasse por Mal, anestesia, ela teria possivelmente um PCR, uma parada cardiorrespiratória. Tô toda arrepiada. E aí né? o médico falou, olha, você vai precisar sair da UTI, ela vai fazer o procedimento. Eu falei, por que eu vou precisar sair? Ele falou, porque a cena é muito complicada, nós vamos precisar amarrar ela, porque nós vamos fazer todo o processo de perfurar e chegar ao pulmão com dreno, sem anestesia ou com mínimo de anestesia, porque ela não tem padrão respiratório. Eu falei, doutor, você deixa eu conversar com ela antes? Você não vai precisar amarrar. Ele falou, mãe, é muito complicado isso. Eu falei, deixa eu conversar e deixa eu estar do lado dela, pela fé que nós duas temos uma na outra. Uau. E na verdade que nós duas sustentamos, nós vamos dar conta. Cheguei lá, ela tinha 5 aninhos, eu falei, filha, a mamãe nunca mentiu para você. E agora nós vamos passar um momento muito difícil. Confiança. Ela diz, mamãe, o que vai acontecer? Eu falei, minha filha, vai acontecer assim. O doutor vai fazer um corte, depois ele vai deslocar a sua costela, depois ele vai passar um cano, este é o cano. Ai, André, pelo amor de Deus, menos Eu já detalhes, quero- eu tô passando mal já aqui. Vai doer, mamãe? Eu falei, vai, meu amor, vai muito, mas nós vamos estar juntas. E você precisa dar conta, senão eles vão precisar te conter. Ela falou, não, se você estiver aqui, eu vou dar conta. Olha a fé. Ela segurou na minha mão, quando ele passa o bisturi, ela faz assim, o olhinho dela derrama a lágrima, e ela me olha e eu dizia, meu amor, nós vamos suportar, nós vamos vencer isso juntas. E o tempo todo ela conseguiu fazer o procedimento, nós duas nos derramávamos em lágrimas, mas na ali. fé que ela tinha do amor da mãe dela que estava ali e que eu precisava ser Mas na muito mais confiança forte que você ela. passou, sempre sendo sincera. Então, fé é isso tudo. É. Num outro momento dentro da UTI, numa noite, eu tinha que ir embora todos os dias às 10. A médica me disse, olha, essa noite ela vai precisar fazer uma transfusão, talvez ela não resista, porque nós precisamos trocar todo o sangue do corpo, ela está com uma septicemia. Eu falei, doutora, eu vou estar lá de fora. E ela diz, mamãe, nessa noite ela falou, mamãe, todo dia você vai embora, mas hoje eu queria que você não fosse, quando eu fui despedir dela. Falei, por quê, meu amor? Ela falou, porque hoje eu sinto que alguma coisa ruim vai acontecer. Falei, meu anjo, mas a mamãe não pode ficar aqui dentro da UTI. Ela falou, mamãe, mas só de eu saber que você está aqui dentro eu vou ficar mais forte. Falei, minha filha, mas aonde eu vou ficar? Ela falou, tá vendo esse guarda-roupa aí? Entra aí escondido. Tinha um guarda-roupa de 1,5 metro, de 2 Ai, portas. meu Deus. Eu passei a noite dentro de um guarda-roupa escondido. Mentira! E as portas não se abriam. E às vezes, quando a enfermeira não estava, eu dava sinais para ela e dizia, fique firme, nós duas vamos vencer isso juntas. Então, é um percurso. E ela ficou bem, deu tudo certo? Deu tudo certo. No ápice, ela passou por 3 cirurgias. E aí esse foi o momento mais dramático. Eu falo que foram 45 dias de muita fé. Fé em Deus, fé na vida, fé na força dela, que era uma criança de apenas 5 anos. Quantos anos ela tá agora? Hoje ela está com 18. Ai, um beijo pra Beatriz, que coisa E ela mais quer fazer maravilhosa. medicina, A minha olha que filha tem lindo. 5 anos. É, então você Isso que sabe. sei. E são nas pequenas E na coisas. terceira cirurgia, o médico nos chamou, a mim e ao meu esposo, e disse, olha, nós vamos fazer uma cirurgia, mas só procedimentar, porque a chance dela sobreviver é de 10%. Meu Deus, Mas nós não gente. podemos abrir mão de dar essa chance para ela. Falei, doutor, o que você vai fazer? Ele falou, nós vamos decorticar o pulmão. Imagine uma fruta estragada e você vai arrancando tudo que não serve daquela fruta e deixa só o que sobrar. Nós vamos decorticar o pulmão dela e vamos ver o que resta. Possivelmente ela não saia viva do centro cirúrgico, mas nós vamos tentar. O sinal, mãe, é o seguinte, se ela sair entubada, ela não resiste. E aí nós fomos para o centro cirúrgico. Na porta do centro cirúrgico, quando ela ia entrar, eu puxei a maca de volta, porque ela levantou a mãozinha, já tinha alguns dias que ela não falava, ela estava muito fraca. E aí eu falei, minha filha, você quer falar alguma coisa? Pedi um tempo para a enfermeira. Aí ela olhou para mim de cima da maca, olhou nos meus olhos e falou assim, mamãe, eu só quero te perguntar uma coisa. Falei, pois não, meu anjo. Ela falou, eu vou morrer? Naquele momento eu não podia mentir para minha filha, porque eu nunca menti para ela. E eu não tinha uma resposta, se ela ia morrer ou se ela não ia morrer. Falei, minha filha, eu não sei a resposta. Mas eu lembro de um versículo bíblico, filha, que diz assim, se 2 pessoas acreditarem a respeito de qualquer coisa, o milagre acontece. Nesse momento só tem eu, minha filha. O papai não acredita mais, os médicos não acreditam. Eu preciso de mais uma para somar comigo. Se forem 2, o milagre vai acontecer, minha filha. Ela levantou a mãozinha muito fraca. Ai, gente, pelo amor de Deus. Pele e osso e disse assim, pronto, mamãe, agora nós somos 2, o milagre vai acontecer. Ela entra para o centro cirúrgico, volta 1 hora depois, sem tubo. Graças a Deus ficou mais 15 dias na UTI, mas saiu de lá viva. Então eu creio muito, e o médico sai do centro cirúrgico e quando ele sai chorando. E ele me diz assim, mãe,
eu vi a cena mais emocionante da minha vida, da minha carreira como médico. Eu falei, o que o senhor viu, doutor? Ele falou, eu avisei para a fisioterapeuta que talvez ela não resistisse. Nós iríamos extubar e ela tinha 5 segundos para voltar a respirar, senão nós entubaríamos de novo e ela não ia resistir. Ele falou, mãe, eu tirei o tubo e abri a contagem. 1, 2, 3. Ele falou, quando eu disse 3, parece que veio um vento de não sei de onde. E essa menina puxou o ar com tanta força. Ai, meu Ele falou, eu Deus. nunca vi ninguém com tanta vontade de viver. Ele falou, você está criando uma pessoa muito especial. Essa menina me fez acreditar de novo em coisas que eu não acreditava há muitos anos. Especialmente acreditar na vida. Que lindo, André. Olha, a gente tá aqui, gente. Eu espero que você tenha sentido toda essa presença que a gente sentiu aqui, que isso restabeleça também a sua fé, porque a sua filha é uma abençoada, veio para ser luz no mundo e sal da terra. E você viu, através do testemunho dela, quantas outras pessoas também puderam sentir fé. A gente tem recado dos nossos líderes religiosos para essa data tão especial. O Natal tá chegando, então a gente vai ouvir agora atentamente a cada mensagem. Pode rodar. Oi, meus queridos, mais uma vez estamos encerrando um ano, um ciclo. Essas festas que estamos vivendo nos convidam a olhar para dentro. Quando alguma coisa termina, uma coisa nova se abre e começa. Então vamos fechar esse ano bonito. Vamos fechar esse ano com carinho, com amor, com respeito. Vamos nos lembrar das coisas boas que aconteceram. Não só das más, mas principalmente das boas. Que o ano de 2026 seja um ano de muita bênção, de muita paz, de muita prosperidade e que a gente aproveite do Natal, ó, como advento de um ano novo, abençoado. Paz em hebraico, shalom. O que significa shalom? Paz, mas também vem da raiz shalem, completo. A paz precisa nos preencher. E a paz nem sempre é você pensar igual ao outro, mas respeitar as diferenças. Pratique a paz aqui, agora, hoje, e você vai ver como 2026 vai ser um ano maravilhoso na sua vida, na vida da sua família e daqueles que convivem com você. Cuidemos com respeito e dignidade de cada instante da nossa existência. De instante em instante se constrói a realidade. A gente pode mudar a realidade que nos encontramos, fazer valer a pena o dom da vida, deixar com que o espírito do Natal transborde em nosso coração a tal ponto que tudo se faça novo. Que o axé de Oxóssi e de Iemanjá leve a todos transformação, transmutação, empatia, caridade, força e vida. Deus abençoe você e sua vida. Abençoado 2026. Amém. Shalom. Coisa linda, meu Deus. Um beijo para todos eles, né, amiga? Eu achei linda essa mensagem de paz. Obrigada a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, com a crença de vocês nesse dia maravilhoso, essa véspera de Natal. Obrigada pela companhia. Que programa obrigada, lindo. Andréia. Obrigada Obrigada pelo vocês, seu relato, obrigada pela oportunidade. por contar o seu Uma depoimento, delícia por colaborar estar aqui tanto com nesse vocês. programa. Thaísa quase se acabou Eu aqui. quase que fui, né? Quase que eu foi. fui. Bora. André, muito obrigada. Deus abençoe a Que sua agradeço. vida, a sua filha, toda a sua família. Deus abençoe Beijo pra vocês Beatriz, também. né? É, beijo pra Beatriz. Que história, gente. Que Deus abençoe muito, 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 muito vocês. Um Natal abençoado, repleto de luz, de vida, de muito amor e de tudo de maravilhoso que a gente pode Que vocês emanar. passem com quem vocês amam, seja família de sangue ou de coração. E a gente se vê em breve. Beijo pra vocês. Feliz Natal! Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.